Será que é hora para transformações radicais, inovações disruptivas nas empresas em nome da pandemia? Essa semana eu recebi essa pergunta e eu achei tremendamente inteligente e eu vou mostrar para vocês o porquê que eu continuo achando que não, mas que a pandemia pode ser um belo momento para várias empresas. Bom, eu sempre fui contrário a essa história de querer mudar tudo nas empresas, fazer uma coisa muito radical, me pareceu sempre muito mais um discurso para chamar atenção do que uma coisa que gera resultados. E muito pelo contrário, pode trazer enormes riscos para muitas empresas. Então eu sempre falo, e falava isso no livro já no ano passado, que inovação boa é aquela que é constante, que é disciplinada, que acontece todo dia. Aí você não precisa de grandes escândalos, grandes disrupções. Então, nos últimos anos, essa fanfarronice de escolher temas muito extremos, ela veio junto com essa história de crescimento exponencial, toda essa aura aí de inovação, e eu sempre achei que a coisa estava caminhando para um momento bastante perigoso, que é o seguinte: a escolha de portfólio de projetos estava caminhando para parecer mais uma escolha baseada em pauta editorial do que foco em resultados. E qual que é a diferença? O olhar de uma pauta editorial, o olhar do jornalista, é sempre pensando naquilo que vai vender enquanto notícia, aquilo que vai gerar likes. Então, alguns anúncios de algumas empresas me pareciam isso, sabe? Estamos testando agora drone para fazer não sei o quê. É uma coisa que vai bombar no LinkedIn, no Instagram, vai dar bastante like, vai ter editorial de site de tecnologia que vai compartilhar, vai gerar um buzz danado. Agora, parece ser um caminho lógico e natural para aquela empresa em algum momento gerar receita com isso? Não parecia o caso. Então é isso que é a diferença, você conseguir pensar como um gestor pé no chão, aquele que vai ter que tomar decisões que são glamourosas e outras que são absolutamente aborrecidas, do tipo, eu vou fazer isso daqui, não tem nada de glamour ou de tecnologia de vanguarda, mas vai dar resultado. Então tem que ter um mix, um bom senso nisso tudo. Bom, chegando na pandemia, será que é hora agora de fazer uma coisa radical para tentar salvar empresas em semanas? Eu acho que as empresas que já vinham numa boa jornada de transformação digital, elas estão fazendo ajustes de percurso. Então é claro que mudou o perfil do consumidor, mudaram as ferramentas, mudou um monte de coisa. Mas ainda assim é um momento de ajustar um planejamento que já vinha em curso. Então empresas que estão se destacando, como é o caso do Magazine Luiza, é o velho caso de você conseguir fazer uma coisa muito rápida porque você passou muito tempo se preparando. A virada tecnológica, a virada digital da Magazine Luiza não começou semana passada, não começou durante a pandemia. Começa num projeto de sucessão, num projeto de digitalização que está em curso há muitos anos. Então eles escolheram essa disciplina e puderam rapidamente adaptar isso dentro do contexto de coronavírus que demandava mais dessa trajetória. Então nós temos o primeiro grande grupo de empresas que já vinham fazendo o dever de casa e vão se ajustar. Segundo grupo serão algumas empresas que vão desaparecer. E aí elas vão colocar na certidão de óbito coronavírus. Mas o fato é que essa aceleração, essa antecipação do futuro está fazendo inevitável com várias empresas. Então, tem algumas empresas que têm problema por naturezas diferentes. Quais são normalmente os problemas das empresas? Um é fluxo e o outro é lucro. Fluxo é quando você precisa do dinheiro do mês para pagar o próprio mês. Então, quando você tem um problema de fluxo de caixa, é porque você não tem reserva, e isso as grandes empresas, por que elas vão sobreviver? Porque elas estão em negócios lucrativos com um tamanho que os permite captar dinheiro barato e o fluxo de caixa penaliza menos a estrutura da empresa. Então elas vão sobreviver. Aquelas que estão com o fluxo de caixa sempre muito contadinho, aquela história de batalhar durante o dia para comprar o jantar, ela está sempre exposta a um risco gigante. Então o que isso quer dizer na prática? A empresa ela se mantém enquanto todas as coisas dão certo. Infelizmente, essa é a realidade de muitas empresas e ela não tem muito o que fazer com isso, as pequenas, as microempresas. Agora, falando das empresas um pouco mais estruturadas, nós temos aí outras duas categorias. O fluxo, que se torna um problema por causa dos clientes ou uma questão de mercado, que é exatamente o que está acontecendo, e problemas de lucratividade ao longo do tempo por questões de gestão.
E a gestão está dentro dela o aspecto da inovação. Então por que o lucro ele vai diminuindo ao longo do tempo? Porque você está num mercado tóxico, ruim, que as margens estão declinantes do tempo, ou porque a sua gestão é ineficaz. Você tem custos muito altos, você não consegue reposicionar a empresa. Então tem mercado ruim que você tem empresa que ganha dinheiro. E o que a crise faz? Se você tiver uma empresa, uma queda no mercado de, digamos, 10% nesse ano, ora, é uma queda, primeiro, que é a média de todos os setores, então tem setor que está crescendo, tem setor que está caindo muito mais, mas vamos fazer um exercício simples. Imagine que o mercado vai cair 10% no seu segmento. O natural seria que se as empresas fizessem uma recomposição da estrutura de custos, conseguissem trazer o tamanho da empresa para um mercado do tamanho que ele era há alguns anos atrás, ela sobreviveria. Mas na prática o que acontece? Aquelas que estão muito alavancadas vão desaparecer e aí fica um cenário em que as mais organizadas ocupam essa faixa. Então ela encolhe, ajusta e ocupa espaço. Ela inclusive cresce o market share dela durante a crise, mesmo num mercado que o tamanho total acabou de cair. Dito isso, nós temos a mortalidade de empresas que elas vão morrer em 2020, mas elas iam desaparecer de qualquer jeito. Então é mais um daqueles casos de um efeito catalisador do coronavírus antecipando o futuro. É uma empresa que ela já vinha numa gestão excessivamente conservadora, ela já via a lucratividade caindo, ela não tinha problema de fluxo de caixa. Porque ela ia tocando a coisa, ela faturava um pouquinho menos do que no ano passado, vinha tocando a coisa, e ela ia entrar em colapso, sei lá, em 2025. O que aconteceu agora? Ela não conseguiu tomar as atitudes com a velocidade adequada, ela não tinha o dever de casa do grupo 1 de empresas, tá entendendo? E aí, rapidamente, o fluxo de caixa colapsou. Mas é uma empresa que, repito, ela ia entrar em colapso de qualquer maneira, porque ela não estava conseguindo endereçar dentro da gestão o aspecto da inovação e conseguir gerir isso de uma forma menos pirotécnica, mas também, você não precisa nem ser pirotécnico, mas não precisa ser um descrente da inovação. Tem um meio termo aí que funciona bem. Qual que é o terceiro grupo que eu acho que vai se beneficiar incrivelmente? Então, não é o grupo que já tinha sacado para onde o mundo vai, não é o grupo que vai desaparecer, mas é um grupo que vai levar um choque positivo. É meio aquela história da pessoa que passa por um momento crítico na vida, seja um problema de saúde, seja uma determinada restrição, sofreu um pequeno acidente, não importa. Mas ela enxerga aquele momento como um momento para acordar, para entender que ela tem que ter uma vida diferente, que de repente precisa ter uma vida mais saudável, não importa. Mas são aqueles momentos que as pessoas reportam como momentos de transformação. E eu acho que coronavírus, para muitas empresas, vai ser um belíssimo momento, não para essa transformação espalhafatosa, mas ela vai colocar em marcha um monte de coisa que alguns gestores mais conservadores estavam falando, não, mas essa história é tendência, não, vamos esperar mais um pouco. Então, aconteceu. Está aqui em 2020, está na tua frente, agora não tem mais como ninguém falar, não é hora para inovação, vamos esperar mais um pouco, olha só como está quentinho o nosso fluxo de caixa. Agora todo mundo está convencido do tipo, temos que fazer alguma coisa. E quem sabe, essas empresas do terceiro pelotão vão se tornar empresas mais parecidas com a do primeiro pelotão. Então elas vão sair mais competitivas, mais rejuvenescidas, mais conectadas com os seus consumidores. Então você não precisa fazer nada extremo e tem que tentar ver esse lado positivo, que é a queda das desculpas, é a queda da barreira para não fazer determinadas coisas quando o mundo está estável, quando nós conseguimos estabelecer planejamentos de médio e longo prazo. Esse senso de urgência no final do dia pode trazer muita coisa boa para a sua empresa.